E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Humberto Contim. Eu vou ser professor de vocês nessa disciplina de Fundamentos de Comunicação e Informação. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é para quem que é bom esse curso. Na verdade, esse é um curso, digamos assim, essencial para quase todo mundo. É essencial para aquela pessoa que deseja entrar numa empresa. O fato dela saber se comunicar lá dentro é uma coisa bem importante, de maneira correta, de maneira efetiva. Também é bom para aquela pessoa que quer trabalhar com empreendedorismo de alguma maneira. A pandemia ensinou para gente muita coisa. Eu notei isso. Tinha muita gente que começou o seu negócio de vendas na pandemia e tem até hoje. Se você entrar num grupo aí de WhatsApp ou alguma rede social, sempre tem aquele pessoal que vende as coisas. Isso foi alguma espécie de herança de comportamento da pandemia. E agora pensando nisso aí, será que é importante comunicação? Será que essas pessoas teriam conseguido iniciar um negócio sem comunicação? Imagine uma outra situação. Você está entrando numa empresa hoje. Você vai ter diversas pessoas que vão trabalhar com você de maneira direta ou indireta. Até onde vai a necessidade de comunicar com as pessoas? Até onde vai a necessidade que as pessoas te entendam bem? São perguntas a serem feitas aqui e o nosso curso vai iniciar com esse tipo de pergunta. Então vamos lá, vamos iniciar rapidinho o curso, pessoal. Esse material aqui que eu vou passar vai estar disponível para vocês, bem como a apostila de exercícios, tá? Então começa aqui com fundamentos de comunicação e informação. Vamos dar uma olhadinha no conceito do curso, como vai ser feito o curso. Então vai começar aqui, pessoal, com conceitos gerais de comunicação, onde a gente vai falar a importância da comunicação, quem que é o receptor, quem que é o emissor, quais são as técnicas usadas para isso. Depois a gente vai falar de comunicação visual. Quando a gente falar nesses conceitos gerais, a gente já vai falar dos tipos de comunicação meio por cima, comunicação visual, sonora. São dois principais tipos de comunicação, digamos assim. Daí vai ter algumas dicas de persuasão, algo bem importante. A persuasão é usada para você conseguir um resultado. Não é só se comunicar com a pessoa, mas é conseguir mostrar para a pessoa aquilo que você precisa, para que a pessoa possa te ajudar ou saber entender o que a pessoa precisa, para você poder ajudar essa pessoa. Você nunca sabe se vai precisar da ajuda das pessoas ou se as pessoas vão precisar da tua ajuda. Mas a tua função, no fundo, e dentro da comunicação, também é perceber isso e saber fazer um resultado legal. E o último tópico, a gente vai falar de comunicação eletrônica. Bom, esse primeiro tópico aqui, conceitos da comunicação geral, conceitos gerais da comunicação, é o início de tudo, pessoal. Você vai entender algumas coisas aqui que, a princípio, você não teria pensado dessa maneira. É uma espécie de mudança de paradigma para você conseguir perceber oportunidades novas, perceber que algumas coisas acontecem e você não tinha ciência o porquê que elas aconteciam antes. E a gente vai imaginar a seguinte situação, para começar aqui. A gente tem o João. E o João é um sujeito que vai fazer uma coisa bem simples do cotidiano. Ele vai tomar um café da manhã numa lanchonete. Eu imaginei essa situação para iniciar o curso.
de uma pessoa normal entrando numa lanchonete para tomar um café da manhã. É evidente que tanto essa pessoa quanto o pessoal da lanchonete vai ter que conhecer técnicas de comunicação, ou pelo menos saber o básico disso, senão uma não consegue se comunicar com a outra e o café da manhã vai por água abaixo. O João aqui vai ficar sem tomar o café da manhã dele, já a equipe da padaria ou da lanchonete já vai ficar sem vender o produto. Então, para isso a comunicação é bem importante. Coloquei aqui, ó, tanto o João quanto a equipe da lanchonete, eles precisam conhecer um pouquinho de comunicação. Tem que entender pelo menos um pouquinho de técnicas. O único jeito para você usar alguma coisa é conhecer ela. Então você vai conhecer essas técnicas de comunicação e com isso, pessoal, você vai ver que possibilidades totalmente diferentes às vezes existem. Bom, o que o João precisa? A primeira coisa que tem que saber é que o João precisa mostrar ao atendente aquilo que ele vai querer comer. Vamos imaginar que o João queira tomar uma xícara de café e comer um pão com queijo e presunto. Ele vai ter que, de alguma maneira, mostrar isso ao atendente, falar, senhor atendente, eu gostaria de uma xícara de café, um sanduíche de presunto, e é isso que eu quero. É essa a ideia do João. Mas da equipe da lanchonete, a princípio era chegar lá e atender o João. Porém, a história já é outra. Quando você deseja vender alguma coisa, você não é apenas esperar a pessoa falar para você o que ela quer, mas você dá um jeito de persuadir a pessoa, você dá um jeito de colocar na cabeça da pessoa que ela precisa de mais coisas. Você fala, isso é ético? Para frente a gente vai ter uma outra disciplina chamada Cidadania e Ética, e lá eu vou explicar que existe uma diferença grande entre ética e moral, e o fato de um vendedor tentar vender um produto, mostrando ao cliente o que ele tem e o que ele pode oferecer, não é imoral e nem antiético, tá? Então olha a situação que eu coloco aqui. O João, eu já falei, ele precisa mostrar pro pessoal da lanchonete o que ele quer comer. Já a equipe da lanchonete, a princípio, só que isso é bem a princípio, pessoal, e não é bem a realidade, mas ela precisa saber escutar o pedido do João. Então chegou a informação, ele pediu. Tem que processar essa informação e providenciar para que seja servido, né? Só que a coisa não é bem assim. Nesse meio tempo existe muita coisa que acontece e tudo hoje é ligado a uma coisa chamada marketing. E quando eu dava aula há muito tempo atrás, num curso muito antigo, que não era no Senai, era em outra instituição, que era comunicação para tecnólogo em turismo. Há muito tempo atrás eu falava para eles, se você quer vender uma viagem, se você tem um produto para vender, você tem que fazer com a pessoa que ela descubra que ela realmente quer aquilo. Se você tem mais alguma coisa no pacote, você tem que convencer a pessoa a comprar o que tem no pacote. E lá eu falava, você vai pegar e vai vender para a pessoa um plano básico, onde ela vai ter um hotel, vai ter um passeio turístico, mas você também pode convencer a pessoa a pegar um jantar num restaurante mais
chique ou alguma coisa assim e fazer ela pagar um pouco mais e ter mais lucro. O que o pessoal da lanchonete ele deseja é vender, é ter esse lucro. Se ele for apenas escutar o pedido do João e vender o que o João for ir lá para comprar, não é um bom negócio para a lanchonete. Qual é um bom negócio para a lanchonete? É convencer o João a comprar mais, a gastar mais. Isso é bom para o João? Não, mas para o pessoal da lanchonete é excelente. Eu coloquei aqui que, a princípio, a equipe da lanchonete precisa saber escutar o pedido. Para quê? Para pedir para o pessoal da cozinha falar o que o João quer e preparar. Mas, na realidade, o principal papel é convencer o João a gastar o máximo que puder. É convencer o João que se ele ia gastar 15, aí ele gastar 50. E isso é feito por um tipo de comunicação, e nem sempre esse tipo de comunicação é verbal. Vamos dar uma olhadinha melhor como que isso acontece, qual que é a estratégia para fazer com que o João consiga gastar mais? Bom, eu fiz um desenho, isso daqui a gente vai trabalhar também em outro momento com vocês, que é a comunicação criando uma imagem por IA. Essas daqui eu criei por IA e eu imaginei aqui o João chegando na lanchonete. O primeiro fato de comunicação que o João faz é erguer a mão. Note que ele não está chamando ninguém, falando, oh, por favor, garçom, ou alguma coisa assim. Está erguendo a mão. Quando ele ergue a mão, o garçom necessariamente já sabe que o João está lá e que ele quer fazer um pedido. Na verdade, o garçom fica olhando para ver se alguém chega, mesmo que não fala nada, vai atender. Então isso aqui não é uma comunicação verbal, é uma comunicação visual no início. Mas o João pensa que, bom, eu cheguei na lanchonete e o primeiro a se comunicar aqui sou eu. Primeiro a pedir alguma coisa, fazer uma comunicação efetiva, sou eu. Na verdade, essa não é verdade, não é bem assim. Ele não percebe, mas a lanchonete já está se comunicando com ele de diversas maneiras para fazer ele gastar um pouco mais. Então eu coloquei aqui uma pergunta. Ó. Note que no primeiro momento a comunicação não é feita de maneira oral, é aqui feita por gestos. Então, por sinais. Mas a pergunta é a seguinte: seria apenas essas são as formas de comunicação entre a equipe da lanchonete e o João, entre a lanchonete, digamos assim, e o João? Ou existem mais formas? É nesse haveria mais formas que faz a diferença, pessoal. Formas de comunicação que nem sempre são estampadas, elas são estampadas, mas nem sempre tem um motivo real revelado. Quais seriam essas formas aqui? Para você imaginar, entender o que eu estou falando, eu peguei aqui uma foto de uma lanchonete. Provavelmente essa lanchonete parece ser num shopping chamada Esfirra Mix. E o que acontece aqui, pessoal? Existem alguns detalhes para você ver. E é mesmo o esquema da lanchonete que o João foi tomar o café da manhã. Eu vou aumentar um pouquinho para a gente ver junto isso daqui. Primeira coisa que você percebe eu vou pegar aqui um marca-texto. Não, prefiro ficar aumentando a imagem, mas a primeira coisa que você percebe aqui são televisões.
Isso é uma coisa muito comum na maioria das lanchonetes. Essas televisões elas têm um papel aqui. Qual que é o papel? É mostrar o produto delas como uma espécie de uma vitrine virtual para fazer a pessoa olhar e sentir vontade de comer, por exemplo, o produto delas, de consumir esse produto. Note que já é colocado aqui o preço, mostra o produto e mostra o preço. E se é uma estratégia legal de comunicação, sem dúvida, é uma estratégia legal de comunicação. Pelo seguinte, a pessoa entra na lanchonete pensando, vou gastar no máximo 10. Daí mostra lá para ela comer esse cachorro quente aqui, R$ 7. Ela começa a ter vontade no cachorro quente e daí ela começa a pensar consigo mesma. Não, acho que não vou. Outro dia, talvez eu venha comer esse cachorro quente. Pode acontecer que ela venha outro dia? Pode. Mas na realidade, pessoal, é muito provável que na primeira vez que ela veja isso, ela realmente resolva não comer o cachorro quente naquele momento. Mas isso aqui passa outra propaganda de outro produto, passa de outro, e de repente chega um momento que volta na mesma propaganda do cachorro quente. Quando a pessoa olha de novo, ela já está um pouco mais decidida a pagar esse valor e comer esse cachorro quente. Isso aí vai passando sem parar, vai aumentando a chance de fazer a pessoa gastar. E aí você pergunta, mas e se a pessoa não gastar? Se ela não comprar? Existe aquela ideia que a pessoa sai de lá com a vontade de comer aquele cachorro quente e outro dia ela volta só para comer aquele cachorro quente. Só que quando ela volta, ela sempre vai consumir mais alguma coisa. E, e você fala, isso é aula de comunicação, informação ou é aula de marketing? Na realidade, isso é informação. Você nota o jeito que a gente está passando a informação, a maneira que, de certa forma, a pessoa está sendo persuadida a comprar aquele cachorro quente. Mas nem todo mundo gosta de cachorro quente, a verdade é essa. É por isso que as TVs aqui começam a variar o produto. Antes era cachorro quente, depois vai ser outra coisa, depois outra coisa. A ideia é fazer a pessoa gastar sem você falar nada, sem você chegar para ela, ó, escuta, você não quer experimentar um cachorro quente, um x-salada, um sorvete? Não, faz a pessoa olhar, faz ela começar a desejar, uma hora ela vai acabar consumindo. A pergunta aqui é o seguinte: isso é uma forma de comunicação? Será que isso é uma forma de comunicação ou isso é apenas um detalhe que as empresas usam ali para venda? É lógico que isso é forma de comunicação e eu faço isso para demonstrar que nem toda comunicação é uma comunicação oral. É muito mais marcante, muitas vezes, uma comunicação visual. O que a pessoa vê, a pessoa não esquece. O que você fala para a pessoa, dependendo da maneira que você fala, não vai ter tanta importância assim. Então é essa primeira parte aqui, pessoal, mostrando essa início aqui. Observe a foto, a TV ofertando promoções. Além de cartazes espalhados, a intenção tanto é fazer o cliente desejar e acabar comprando o que antes ele não ia comprar. A pergunta que eu faço para vocês aqui, é algo para refletir, é o seguinte: essa é uma ação ética? Essa é uma ação moral? Ou isso daqui é imoral? Qual o conceito de vocês sobre esse primeiro exemplo aqui que a gente deu nesse curso?
Estou fazendo isso, pessoal, para abrir um pouco a mente de vocês sobre comunicação. Existem maneiras corretas de fazer a comunicação e aí vem a questão, mas o que significa esse correto? O que seria correto? O correto, nesse caso, é aquilo que visa pegar um objetivo. Se você quer atingir o objetivo, você tem que usar uma estratégia que te leve lá. E a comunicação é essencial para essa técnica, seja qual for ela. Então aí vem a pergunta: se comunicar, o que é e para que serve? A questão aqui é o seguinte: comunicar. Qual o sentido de se comunicar? O que é comunicação? E ela serve para quê, pessoal? Então a comunicação ela tem alguns objetivos. Os dois principais objetivos que eu consigo imaginar para a comunicação é o seguinte: o primeiro é demonstrar para uma pessoa aquilo que você deseja. Se você, por exemplo, deseja que ela compre alguma coisa, você está demonstrando de um jeito que ela deseja esse objetivo. Está literalmente persuadindo essa pessoa. Você está convencendo alguém de alguma coisa. Segundo, é avisar alguém de alguma coisa. Aqui você não está persuadindo ninguém, você está avisando essa pessoa de algum detalhe. Imagine que existe um chão molhado e você tem medo que alguma pessoa vai lá, passe por esse chão e acabe escorregando e caindo, podendo se machucar. Extremamente importante para a segurança isso. Então aí você vai colocar uma placa mostrando aqui, ó, cuidado, chão molhado. Vai colocar uma fita zebrada no lugar que a pessoa não pode passar. É claro que para chão molhado não vai colocar fita zebrada, né, pessoal? Mas vai colocar uma placa falando cuidado, chão molhado. Com aquele desenho da pessoa caindo. Você já conseguiu avisar a pessoa daquilo que você queria avisar. Então você se comunicou. Note que quando eu uso a placa, não estou me comunicando verbalmente. Quando eu uso a TV numa lanchonete, mostrando uma vitrine virtual e convencendo a pessoa a comprar o que eu quero que ela compre, não estou usando a comunicação verbal. Muita gente acha que a comunicação verbal é extremamente poderosa, e talvez até seja, mas eu considero a comunicação visual é mais poderosa que a comunicação verbal. Para que você consiga agora se comunicar, para que serve? A gente falou. Mas ela existe. Sempre que você vai se comunicar com alguém, você vai ter que achar alguma forma de chegar até a pessoa em questão. E você. Existe basicamente algumas maneiras de chegar até a pessoa. Então, o primeiro, pessoal, é comunicação visual. Comunicação visual é aquilo que eu falei, é vitrine virtual na lanchonete, é aquela placa avisando a pessoa que ela pode escorregar porque o chão tá liso, tá molhado. Mas também é muito mais que isso. Existem maneiras corretas de usar os elementos da comunicação visual. Alguns elementos fazem muito sentido, embora muitas pessoas não o entendam, mas existe um sentido bem grande nisso. A gente vai falar desses sentidos ali mais para frente no curso, mas já guardem isso. Comunicação visual é bem ampla, a comunicação visual é bem profunda. Existem maneiras corretas para você fazer essa comunicação. Existe técnica para isso. Outro tipo de comunicação ela vem através de odor. Vamos dar um exemplo bem simples disso.
Imagine que existe uma família numa casa e uma pessoa está fazendo uma torta. Muitas vezes o pessoal que quer comer a torta só pelo cheiro que a torta exala quando ela está assando, já dá uma ideia que essa torta está ficando pronta. Então, é odor como comunicação também. Além disso, comunicação sonora. Nessa comunicação sonora pode entrar muita coisa, pode entrar conversa, pode entrar música, tem muita coisa que entra. Então, manipulação de sons para comunicação. Vamos dar um exemplo bem simples de comunicação sonora. Não sei, não é todo colégio que tem, mas existem colégios que, quando termina uma aula e começa uma outra aula, existe aquela sirene. Aquela sirene é uma forma de comunicar aos alunos e os professores que, naquele momento, a aula terminou. Então, isso é comunicação sonora. Outro exemplo que me vem à mente de maneira bem fácil, comunicação sonora passa um carro vendendo algum produto, vendendo alguma coisa. Por exemplo, aqui onde eu estou é muito comum o pessoal vender pamonha. O pessoal passa falando, venha comer pamonha no carro da pamonha. Isso é comunicação sonora. Então é outro canal de comunicação. Então, aqui eu citei 3 canais de comunicação que, sem dúvida, são os mais usados. Diria que o principal ainda é a sonora, não, é a visual, e depois vem a sonora. Se bem que afirmar que a visual é mais usada que a sonora é algo que pode ser contestado, tá? Vai depender muito da situação daí. É como eu falei, existem estratégias para usar em cada caso e você vai ter que pensar qual estratégia usar. Então, falando ainda sobre os elementos de comunicação, eu coloquei uma imagem aqui, pessoal. Foi a primeira coisa que eu pensei quando fui criar esse curso. Parece engraçado, mas quando eu pensei em curso de comunicação, mesmo sabendo de toda a importância que tem, era numa brincadeira que a gente fazia quando eu era pequeno, era chamado telefone sem fio. O telefone sem fio ele mostra os elementos da comunicação. Tem a pessoa que fala, que é o emissor, tem o fio onde passa esse sinal sonoro, ou deveria passar esse sinal sonoro, nem sempre é assim, e tem a pessoa que escuta, que é o receptor. Então aqui estão os 3 elementos da comunicação. O emissor é aquele que passa o recado. O canal de comunicação é o canal pelo qual o recado é transmitido. E o receptor é aquele que absorve essa informação passada pelo emissor. Lembrando, aqui está sendo comunicação sonora, mas outro exemplo, onde acontece emissor, receptor, o canal de comunicação é esse que a gente já viu aqui, ó. Todos esses, na verdade, ó. O João aqui erguendo a mão. O que ele é? É que ele é o emissor, ele está emitindo a mensagem. Qual o canal de comunicação nesse caso aqui? Canal visual. E no caso, o receptor, nesse caso, é o garçom. Nesse caso da lanchonete, primeira coisa, quem que é o emissor? O próprio sistema da lanchonete que é o emissor. Como assim o próprio sistema da lanchonete? Vitrine virtual é emissor está emitindo a informação. Esses cartazes aqui mostrando o produto é emissor, está transmitindo a informação. Bem como esses cartazes do preço, tudo isso é
emissor, emitindo a informação. Qual que é o canal o canal aqui de comunicação? É um canal visual. A pessoa chega aqui e está vendo tudo isso, é um canal visual. E o receptor? O receptor, nesse caso, pode ser literalmente a pessoa que passe por ali e dê uma olhada. Então, isso é canal de comunicação. Emissor que emite, no caso, todo esse sistema da lanchonete. Canal é o canal visual. E o receptor é qualquer um que passe e veja essas informações. Bom, eu espero que tenha ficado claro a ideia desses três elementos de comunicação: emissor, receptor e canal de comunicação. A partir de agora a gente vai começar a se aprofundar um pouquinho, pessoal, e falar algumas coisas aqui, tá? É justo, acredito que é justo eu mostrar aqui, pessoal, e é um tema meio polêmico, muitas vezes, mas é um tema correto também de se trabalhar, que quando você quer convencer uma pessoa a fazer alguma coisa, quer convencer e quer ter esse resultado, usar o medo da pessoa é algo que dá resultado. Só que quando eu falo medo, não é algo que a pessoa fique apavorada. Esse medo aqui, vamos escrever isso aqui. Nessa situação, medo. Vamos lá. Só um pouquinho. Agora vai. Medo. Desculpa a letra aqui, pessoal, que eu estou escrevendo com o mouse. Mas é bom para vocês saberem, é um conceito importante. Pessoal, medo não é só aquilo que te apavora, aquilo que você realmente não quer, mas é aquilo que você deseja também. Final do ano, imagine que você deseja fazer uma viagem. E aí você começa a pensar como seria bom eu viajar, ir para a praia, como seria bom eu ir para Caldas Novas, como seria bom eu ir passear em alguma cidade por aí. Por exemplo, Goianese, não, brincadeira. Então, e aí você pensa, se eu for para Caldas Novas, eu vou poder tomar banho de piscina. Se eu for para praia, eu vou poder tomar banho de mar. E aí você pensa, mas e se eu não for? Aí a gente está usando um elemento que é a estimulação do medo. Você vai usar o canal de comunicação sempre para trabalhar com isso na pessoa. Trabalhar esse medo da pessoa em ter ou não ter alguma coisa. É lógico que esse medo também é usado às vezes por maneiras tenebrosas, pessoal. Para você ter uma ideia, no antigo Roma, a Roma antiga lá, aquela época das guerras, qual que era uma das piores formas de morte? Era a crucificação. O que Roma fez numa determinada época? Queria dar uma mensagem para a população ficar apavorada. Eles pegaram o pessoal que foi capturado lá numa guerra. Tinha uma estrada que levava a Roma até uma cidade. Encheram de gente crucificada, ficou tipo 2, 3 quilômetros de gente crucificada de distância a distância.
Isso daí eles fizeram para mandar um recado, falando assim, ó, aceitem a gente, aceitem a nossa dominação, não mexam com a gente, porque senão olha o que acontece com vocês. Isso é um uso do medo, é um uso tenebroso do medo, eu diria. Mas o fato de você mostrar isso daqui para o pessoal, e o pessoal começar a desejar a comer aquele cachorro quente, e ver aquilo, posso comer ou posso não comer esse cachorro quente, é uma forma de estimular o medo de não comer também. Parece besteira, mas podem ter certeza que eu estou bem seguro no que eu estou falando. Sempre que for tentar passar um recado, sempre que for tentar passar alguma coisa, lembre que a pessoa tem anseios. Lembre que a pessoa vai estar mais afim de te ajudar. Lembre-se que a pessoa vai estar mais afim de fazer aquilo se o medo dela for estimulado. Uma fábrica. Qual que é o jeito mais fácil de estimular até a ideia do medo numa fábrica, criando uma coisa que até hoje não existia? Você cria a PPR, uma participação de lucro, e fala para o funcionário, ó, o funcionário que tiver um bom desempenho, que cumprir esses tais requisitos aqui, vai ter um dinheiro a mais. Não existia esse medo, mas a partir disso daí que se falou isso, o que acontece na pessoa? Ela começa a sentir esse medo de não ganhar isso e ela vai produzir mais. Se ela vai conseguir ou não vai conseguir, já é outra história. Mas que melhorou a produção, melhorou. Se pode uma loja, por exemplo, ao funcionário que ganha mais, ganha uma comissão a mais se bater uma meta de vendas. Está criando medo na pessoa dela não bater aquela meta e deixar de ganhar. Então, o medo nem sempre é algo para apavorar a pessoa, mas também pode ser para estimular a pessoa. Só revisando aqui bem rápido, agora que a gente já falou tudo: emissor, emite, envia informação. E esse emissor, pessoal, pode ser um cachorrinho, aquele cachorrinho dócil, pode emitir uma informação. E você me pergunta, como que um cachorrinho pode emitir uma informação? Vamos dar uma olhada? É que eu coloquei um cachorrinho, tá aí, emitindo uma informação falando, não entre. A residência é privada, não entre. O cachorrinho com o seu doce latido tá avisando o pessoal que se entrar vai levar mordida. Então, emissor, novamente a gente volta no quê? No medo. E aí eu perguntei, o recado dado? Outros exemplos de emissores, eu tenho pessoas, estação de rádio, emissor de TV, aparelho celular e computador. Computador. É lógico que todo mundo sabe como ele pode ser usado tanto para enviar quanto para receber informação. Quando você entra na internet e vai ver um jornal, aí você está recebendo informação. Quando você entra numa rede social e está fazendo uma postagem, você está emitindo a informação. Mas se você for ler a postagem de outras pessoas, você está lendo essa informação. Aqui eu tenho uma pessoa falando, e isso sem dúvida alguma é uma forma de comunicação. Nesse caso é a pessoa emissora. Celular, pessoal, também é um exemplo bem significativo de comunicação. Aqui você tem emissão, você tem recepção e aqui, além de tudo, você tem o canal. O canal seria o próprio celular. E aqui eu tenho uma emissora de rádio. Receptor. Receptor, a pessoa que vai receber a informação. Tá?
No caso do cachorrinho aqui, pessoal, a pessoa que recebeu aquela informação, doce informação do cachorrinho, provavelmente saiu correndo. Quer dizer, saiu correndo se deu tempo, né? Porque senão já era. Então aqui está a pessoa que recebeu a informação do emissor cachorrinho. E aqui é aquela história, sebo nas canelas que o bicho tem o dente afiado lá. Exemplos de receptores, outros exemplos aqui. Pessoa que está ouvindo, lembra que tinha pessoa que estava falando lá atrás? Olha, essa pessoa aqui está falando. Então essa é a emissora. Essa daqui é a receptora. Celular, é a mesma foto. Lá atrás foi usado para emissão, aqui para receptação. Computador também. Só que aqui mudou uma coisa. Lembra que lá eu coloquei uma emissora de rádio? Pois é, que eu coloquei um receptador. O receptador seria o. Na verdade, o receptor aqui seria a pessoa que está ouvindo o rádio. Canal de comunicação, uma parte do canal de comunicação é o rádio. Eu sei que muitos de vocês talvez não conheçam esse tipo de rádio, mas vai por mim, existiu mesmo uma época que o rádio era transmitido por ondas de rádio, não só por sinal de internet. Até a TV já foi transmitida assim. Então, agora, meio de comunicação. A gente viu que ele pode ser por método visual, método sonoro e método canal de sentidos. Como eu falei lá atrás do odor. Mas também podia ser frio, calor, isso aí também é um tipo de comunicação. Um exemplo, você chega numa praça e tá frio. Esse frio já está sendo um sentido para você, você vai sentir esse frio. E o recado está dado, está frio. E aí você vai tomar alguma providência. Então vamos falar aqui sobre canais de comunicação, só que você tem que lembrar o seguinte: existe a maneira técnica de fazer isso e existe a maneira cotidiana. O que você usa na maneira cotidiana, nem sempre você pode usar da maneira técnica. Então existem situações e situações. Embora muitas vezes o emissor e o receptor sejam os mesmos, só que dependendo do contexto eles mudam o comportamento e também o canal de comunicação também é alterado. Então vamos falar um pouquinho agora, pessoal, o canal visual de comunicação. Pessoal, o canal visual, ele pode ter duas coisas que eu penso, cores e imagens. Se fala, mas e se for alguma coisa escrito? Quando a pessoa lê alguma coisa, ela não deixa de ver a imagem daquilo. Bom, cores é bem interessante, tá? Eu queria chegar até aqui perto, para a gente fazer um exercício com vocês. E esse exercício vai ser um exercício que vai ser enviado para a plataforma. A gente vai falar aqui um pouco de cores e de sons, né? Nesse primeiro exercício que a gente criou. Mas é só mostrando algumas coisas. Existe uma diferença grande no uso de cores para comunicação cotidiana e no comunicação técnica. No caso da lanchonete, ela era vermelha e não é à toa que ela é vermelha. Então aqui, ó, o marketing usa diariamente essa ideia de cor correta para se comunicar. Isso é uma comunicação cotidiana, mas tem um fundo técnico. Comunicação técnica já é diferente, ela é baseada em normas. Mas se você pensar bem, no caso da lanchonete, a gente já vai analisar ele certinho aqui, tá?
Então, vamos começar com comunicação de cores no marketing. Você quer convencer a pessoa a fazer alguma coisa e para isso você vai usar a comunicação no marketing. Então, você manipula sentimentos das pessoas conforme a cor que você usa. Cor ou conjunto de cor, né? Você vai estimular algum sentimento na pessoa. E aqui eu pus uma observação aqui, ó. Não esquecer que da regionalização, nem sempre uma cor que você vê aqui no Brasil vai significar a mesma coisa, vai dar o mesmo impacto para a pessoa numa cor que ela vai ver fora do país. Ou se ela está vendo numa região, pode ter um significado para ela, se for para outra região, pode ter outro significado, e esse significado está na mente da pessoa. Agora, a cor no marketing aqui, e o jeito mais fácil para entender essa cor no marketing é o uso de lanchonete, sem dúvida. A cor vermelha, pessoal, a cor vermelha é uma cor muito boa para você que vai abrir um restaurante, uma lanchonete, porque a cor vermelha, quando a pessoa vê a cor vermelha, é impressionante, dá vontade da pessoa comer. Parece que a fome exalta na pessoa se ela estiver num lugar que aparente a cor vermelha. E aí não é muito difícil de perceber isso, porque você vê lanchonetes aí, tal como McDonald's, Bob's, todos eles usam essa cor vermelha. E essa cor vermelha, ela aparece nos letreiros dele, incentiva o apetite. Cor amarela, ela dá um bom contraste com o vermelho, pessoal. E aqui eu vou falar um segredo para vocês que eu aprendi em umas lanchonetes que eu já fui visitar. O que o pessoal faz lá nessas lanchonetes? Eles colocam uma cor estimulante para você ir lá e comer, gastar bastante. Só que o banco dessa lanchonete pode ver que é extremamente desconfortável. É uma forma de convencer a pessoa a gastar um monte, comer um monte, e depois ir embora rápido para desocupar o banco para outra pessoa vir e fazer a mesma coisa. Outra coisa aqui que eu vejo, outro tipo de cor, clube aquático. Isso funciona para parte nacional e talvez para internacional. Se você colocar esse azul aí, pessoal, ele dá um tom de água, dá a impressão de água. Então, a maioria dos clubes que você vê, clube aquático, ela vai ter essa tonalidade azul, ela se comunica com a mente da pessoa. Então, isso é cor pro marketing. Vamos voltar rapidinho aqui. Imagine que você tem a seguinte situação, você tem uma lanchonete dentro de um clube aquático. No teu clube aquático, pessoal, muita parte você vai deixar azul mesmo, a pessoa se sente bem. Vai para Caldas Novas e dá uma olhada nos clubes lá, como na parte das piscinas, isso lá eles levam muito a sério. É azul, o ambiente é azul. Agora vá para a lanchonete ou para o restaurante lá dentro para você ver que muda o contraste. Ele fica um contraste vermelho. Por que isso é feito bastante bem em Caldas Novas e em outros lugares? Porque lá vai muita gente e eles querem aproveitar o máximo que puderem, fazer o pessoal gastar no máximo. Como a pessoa já vai lá pensando em gastar, ninguém vai para um lugar desse pensando em não gastar. Eles usam essa técnica para a pessoa gastar um pouquinho mais do que ela já ia gastar. Gastar um pouquinho mais do que ia gastar, um monte de gente gastando um pouquinho mais, dá um dinheiro lascado no final. Agora a curiosidade aqui vai nosso primeiro exercício, pessoal. Quando você está aqui no país, você vê a cor de um jeito. Fora do país, você vai ver a cor de outro jeito. Se você vê aqui o azul, por exemplo. O azul no Brasil é sinônimo de curiosidade. O azul nos Estados Unidos é sinônimo de tristeza.
E aí eu não posso passar aqui no vídeo, mas eu vou deixar linkado e vou pedir para que vocês assistam duas músicas para a gente fazer esse debate. A primeira música é uma música bem antiga. Eu nem lembrava quem cantava ela, depois eu fui ver quando fui preparar a aula. É uma tal de Baby do Brasil, que é sem pecado e sem juízo. E tem um tema que ela fala, ó, tudo azul, Adão e Eva e o paraíso. Esse azul aqui está significando tudo bem, tudo calmo. Assim como você se sente numa piscina. Mas esse azul tem um contraste se você estiver fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos. O azul lá, ele tem um sentido de tristeza. E aí tem diversas músicas que a gente podia pegar. Quando eu estava estudando inglês para conseguir fluência, algum tempo atrás eu comecei a perceber isso. Músicas tais como Blue Eyes, do Elton John. Inicialmente, quando eu sabia muito pouco, não sabia essa parte de regionalização, eu imaginava que Blue Eyes seriam olhos azuis. Entretanto, na música, esse Blue Eyes, ele quer falar olhos tristes. Uma vez eu estava treinando uma aluna, só que não era do Senai, era uma aluna da UEG. A minha ideia era abrir porta para ela ir para uma multinacional lá, que tinha sede em Curitiba, só que tinha um porém, ela não sabia muito bem inglês. Então eu estava, não era bem aula, eu estava fazendo uma espécie de alguns exercícios de conversação com ela para melhorar o inglês dela, para que eles dessem uma oportunidade para ela. E essa foi uma das músicas que ela contestou, essa do Elton John, do Blue Eyes. Eu falei, ó, nesse caso é olhos azuis, não olhos tristes. Depois eu achei uma outra música lá, que não lembro quem cantava, que o título era Blue Eyes Blues, que seria Tristes Olhos Azuis. Então, cuidado com a regionalização no caso das cores. A outra música que eu queria que vocês vissem para esse exercício são duas. Essa da Baby do Brasil, para você sentir um pouco o que é o azul no nosso país, o que essa ideia de azul lembra do nosso país. E a segunda música aqui é uma música de um grupo chamado The Cure. É uma música já antiga, mas se não me engano, é essa daqui, eu vou deixar o link, é Friday in Love. Ele começa falando assim, ó, não me importa se segunda-feira é azul. Então ele quer falar, não tô nem aí se segunda-feira é triste. Ele fala, chega sexta-feira é dia de sair pra festa. Então é para você ver o contraste dessas duas músicas. O que vai ser esse primeiro exercício, pessoal? Eu queria que você observasse essas duas músicas, tá? Quando eu falo observar, escute algumas vezes essas músicas e depois pense com você mesmo o contraste que existe das cores nos Estados Unidos, literalmente dessa cor azul, e no Brasil. E daí você lembre também do exemplo da lanchonete, que ela usava a cor vermelha para atrair mais cliente. Lembrava da cor azul, que fazia lembrar da piscina. E eu gostaria que vocês criassem uma espécie de um texto, não precisa ser muito longo, mas que falasse justamente das cores desse canal visual para comunicação, tá? Então essa é a nossa primeiro trabalho. Pessoal, eu espero que tenham gostado dessa primeira aula aqui. Esse curso tem bastante coisa legal e essa foi a primeira aula, tá?